Olá, então vamos para a nossa próxima aula, né, do segundo ano do ensino médio. Então, essa é a aula 2, tá aí no vídeo, mas no caderno Aprender Sempre é a aula 3. E ele tem uma pergunta: qual é o padrão? Tá? Nessa aula, os objetivos são reconhecer a representação dos números racionais nas formas decimal e fracionária. Então, novamente, vamos continuar os mesmos exercícios, né, bem parecidos com relação à aula anterior. Então, nesse exercício tem duas partes. Na primeira parte, dadas as frações a seguir, transforme-as em números decimais. Então, na primeira aula, na primeira parte, eu focava muito em saber como se escrevia, o que queria dizer, parte de cima, parte de baixo, já aqui, já mais as transformações decimais. Né? Então, relembrando, né, nós temos a parte de baixo da fração, denominador, que nos indica em qual casa decimal nós vamos colocar o numerador. Então, se temos 10, está nos décimos, tá? Então, aqui, se eu fosse escrever, eu teria 2 décimos, certo? Então, essa parte aqui da escrita, né, de como a gente diz esses valores, ajuda a gente a colocar na casinha decimal correta. 2 centésimos, então é 0,02, tá? E aqui nós temos o que? 2 milésimos, então 0,002. Voltando lá novamente, ó, casinha da unidade. Aí, da esquerda para a direita, depois da casinha da unidade, nós temos décimos, centésimos, milésimo, décimo de milésimo, né? E por aí vai. Tudo bem? Já na letra D, aí fica um pouquinho mais fácil. Por quê? Olha só, 10, né? É apenas essa primeira casinha aqui, ó, casinha do décimo, tá? Então, eu tenho 221 décimos. 221 é um número muito grande, não cabe só na casinha do décimo, ele precisa utilizar a casinha da unidade e da dezena, tá? Então, a minha vírgula, ela só vai deixar o 1 na casinha do decimal, certo? O mesmo valor agora, 221 centésimos, tá? Então, aqui, olha, nós vamos perceber que o 1 está na casinha do centésimo, o 2 vai para a casinha do décimo, e a minha vírgula está aqui. Então, eu tenho 2 inteiros e 21 centésimos, tá? Eu vou ter que sempre olhar aqui a quantidade embaixo da minha fração. E, novamente, 221 milésimos, tá? Então, isso quer dizer que o meu 1 está na última casinha aqui do milésimo, centésimo, né? Então, aqui, ó, milésimo, centésimo, décimo e a casinha da unidade, que não tem nada, então é representada por 0, tá? Bem tranquilo aí nessa divisão aí pelos valores, tá? Relembrando aí alguns conceitos da aula anterior. Então, aqui na parte 2, dados os seguintes números decimais, transforme-os em frações irredutíveis, tá? O que é transformar em frações irredutíveis? Então, olha só que legal. Primeiro, eu tenho a forma decimal, que eu já sei, ó, 8 décimos, tá? E vou transformar em frações irredutíveis, que é nada mais do que simplificar até chegar ao menor valor possível. O que é simplificar? Dividir os valores, né, 8 e 10, pelo mesmo número. Então, aqui 8 e 10, número par, vou tentar fazer a divisão por 2. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Tá? Então, já foi feito aí a fração irredutível. Então, visto aqui no exercício anterior, dá pra gente fazer aqui, ó, 1,2, ou 1 inteiro e 2 décimos, olha só que legal, 1 inteiro e 2 décimos é 12 dividido por 10. Então, novamente aqui eu tenho números pares, né? Vou fazer essa divisão por 2. 12 dividido por 2 dá 6, e 10 dividido por 2 dá 5, tá? Então, já dá novamente outra fração aí irredutível. 31 e 2 décimos. Eu tenho 31 e 2 décimos. Então, aqui, olha, é 312 sobre 10, tá? Vou fazer a simplificação.
312 é um número grande? Então vou dividir aqui por 2 primeiro, é um número par, né? Vamos ver se dá a minha divisão. Então, ó, 1 vezes 2, 2, para 3 sobra 1, acho 1. 11 dividido por 2, eu acho que dá 5, né? 5 vezes 2, 10, para 11, 1. E abaixo 2, 6. 6 vezes 2, 12, meu resto aqui, 0. Então, eu tenho 156 e 10 dividido por 2, 5. 5, tá? Os múltiplos de 5 termina com 0 e 5. 156 não dá para dividir por 5, eu não vou ter um valor inteiro aqui no numerador. Então, também isso é uma fração irredutível, tá? Agora, 5 inteiros e 32 milésimos, tá? Olha só, a casinha aqui, ó, do decimal, do centésimo, do milésimo, tá? Então, pulou a casinha decimal, não tem valor no decimal e jogou lá para trás o 3 e o 2, tá bom? Tá? Então, aqui eu tenho 5.032 sobre 1.000, tá? A casinha não é milésimo, então eu estou dividindo por 1.000. Posso aqui tentar a simplificação, 2 números pares, posso lá dividir por 2, posso. Só que ao dividir o 5.032 por 2, você vai ver que vai dar para dividir por 2 e por 2 e por 2. Então, aqui eu já vou falar para você que eu vou dividir por 8, tá? Então, olha, 5 não dá, mas o 50 dá para dividir por 8. Quanto? 6 vezes. 6 vezes 8, 48. Então, sobra 2. Baixo 3, 23. 2 vezes 8, 16. Então, aqui, olha, para 23, temos 7, tá? Baixo 2, 72 dividido por 8 dá 9. Então, eu tenho 629. E 1.000 dividido por 8 dá certo? Dá certo também, tá? Dá 125. Opa, 125, certo? Ao fazer a divisão aí com calma, vocês vão chegar a esse resultado, tá? E uma outra aqui, 0,008 ou 8 milésimos. Então, de novo, ó, 8 milésimos. Então, olha, 8 dividido por 1.000. Então, se eu já descobri, olha só como a gente pode utilizar o que foi feito na letra anterior para resolver esse exercício. Se eu dividir 1.000 por 8 deu 125, e aqui eu tenho 8, 8 dividido por 8 vai dar 1, e 1.000 dividido por 8, 125. Pronto, não vou precisar fazer essas divisões novamente, tá? Então, quanto mais craque nós ficarmos na divisão e melhor a gente souber as tabuadinhas, tá? A gente melhora a nossa resolução, ela fica mais rápida, tá bom? Exercício 2. A fração que representa o decimal acima é. Então, olha só, eu tenho um decimal muito legal aqui, que é 125 milésimos, olha. Então, a casinha do decimal, casinha da centena, casinha do milésimo. Então, vou dividir por 1.000. Então, olha, tá bem parecido aqui, né? Com uma coisa que a gente acabou de fazer. Olha, na hora que eu dividi o 1.000 no exercício anterior por 8, deu 125. Então, 125 vezes 8 dá 1.000. Eu posso pegar este 125 e dividir por 125, não por 8, por 125. 125 dividido por ele mesmo dá 1. E o 1.000? 1.000 vou dividir por 125. Já sei que vai dar 8. Porque olha só, 1.000 dividido por 8 dá 125. Então, 1.000 dividido por 125 vai dar 8. Quer ver, ó? 8 vezes 5, 40. Sobra 2. 8 vezes 2, 16. Mais 4, 20. Vai 2. 8 vezes 1, 8. Mais 2, 10. Olha lá, pronto. Novamente, aquilo que eu fiz nos exercícios anteriores está aqui. Então, a minha resposta é 1/8. É a fração que representa
0,125 ou 125 milésimos, tá? Bem tranquilo também esses exercícios de retomada, mas muito importante, tá? Muito importante mesmo. Exercício 3. Explique com suas palavras por que 0,25 é igual a 1,4, né? Então, olha, novamente, a gente vai pegar um número decimal, a gente pode transformar ele em fração, ou você pode fazer ao contrário. O que você pode fazer é 1,4, você sabe que é a mesma coisa que 1 dividido por 4, certo? 10, tá? Olha só, casinha da unidade, ela é menor que o 4, então eu vou para a casinha do decimal, por isso que eu ponho o zero aqui e a vírgula. Não tem como ter um número inteiro nessa divisão, tá? 2 vezes 4, 8. 8 para 10, 2. Ah, mas não tem zero aqui. Por que eu coloco um zero aqui? Porque agora eu vou para a casinha do centésimo, tá? 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, zero. Então, olha só, eu posso pegar a fração e dividir e obter o 0,25, ou eu posso pegar o 0,25 e fazer em formato fracionário. Novamente, 0,25 é 25 centésimos, tá? E fazer a simplificação de fração, que eu vou encontrar aqui 25 dividido por 25, 1, e 100 dividido por 25, 4, tá? Se eu fizer a divisão pelo valor 25. Tá? Então, você pode ter colocado aí as duas respostas sem problema nenhum, tá? Os dois formatos estão corretos, tá? Então, assim, cuidado, tá? Às vezes você faz de uma maneira, mas não quer dizer que esteja totalmente errada, tá? Às vezes você pode fazer aqui de trás para frente sem problema nenhum, que vai chegar no mesmo resultado. Considere as frações 235 décimos e 750 centésimos. A forma decimal dessas frações são, respectivamente, iguais a... Então, tem uma questão de múltipla escolha aqui, né? Letra A, 2,35 e 7,50. B, 23,5 e 75. C, 23,50 e 0,75. D, 23,50 e 7,5 e 2,35 e 0,75. Então, aqui fica fácil. Por quê? Nós já temos as nossas representações do 23,5. Ou, né, é o famoso 235 décimos. Eu já tenho esse valor, tá? Foi feito no exercício anterior com outros valores, né, outros números, mas a gente fez a mesma coisa. E 7,50. Então, eu tenho 23,5 décimos, 7,50 décimos, tá? É esses os valores que eu tenho. Então, eu vou olhar aqui, ó, na letra A, tem 2. Não tô com 2, tô com 23. Então, esse resultado aqui já não é o correto. 23,50. Ah, tem o zero aqui. Quer dizer que eu posso colocar o zero aqui? Posso. Não vai fazer diferença, porque o zero não quer dizer nada nesse momento para mim, tá? Então, vou aguardar. Esse aqui está correto. Beleza. 75. Ué, não, eu tenho 7. Então, este valor está incorreto. 23,50 e 0,75. Não, está incorreto. É 7,5. 23,50 e 7,50. Por enquanto, esses valores, a letra D está correta. Vamos só confirmar aqui. 2,35, não. E 0,75, também não. Então, olha, pessoas, aqui nós temos uma coisa bem interessante. Na fração do 135, não tinha a casinha decimal aqui com o zero, tá? Não era 2.350, era 235, tá? E na minha resposta foi colocado o zero. O zero, nesse caso, depois que eu transformei em número decimal, ele não alterou o meu valor, tá? Então, foi colocado aqui, né, na letra B, na letra C, na letra D, mas o ideal seria até que não colocasse para não confundir.
e 7,50. Perceba que aqui tem o zero, ó, 750, tem o zero. Nós vamos contar ele nas nossas casinhas decimais, vamos contar eles nas casinhas decimais e representa aqui. Se tivesse 23,5 e 7,5 como resposta, também estaria correto, tá? Já que, nesse caso, o zero não faz diferença no nosso valor, ele não altera o nosso valor, tudo bem? Bem tranquilo também, claro que sempre mantendo atenção, né? E o exercício 5, para uma receita precisam ser utilizados 3/5 de 1 litro de água. Isso quer dizer que irá utilizar, letra A, menos que 0,5 do litro d'água, B, entre 0,5 e 0,7 do litro d'água, C, entre 0,7 e 0,8 do litro d'água, letra B, entre 0,8 e 0,9 do litro d'água, e letra E, mais que 0,9 do litro d'água. Então, olha só, podemos aqui, tem que fazer regra de 3. Ué, faz aquilo que vocês mais amam e adoram. Um aluno, eu sempre tive alunos que falam assim, professora, pega o 3 e divide por 5. Por que nós vamos aqui perder tempo, fazer regra de 3, transformar em mililitros? Não, ele quer saber o que isso quer dizer. E aqui nas nossas respostas é 0, alguma coisa. Porque olha só, 1 litro é 1 inteiro. 3/5, eu peguei esse litro, dividi em 5 partes e peguei 3 partes. Então, vai ser menor do que o inteiro. Então, não tem como ter uma unidade, né, nesses valores. Então, 3 dividido por 5, não tem como a unidade ter valor. Então, vou colocar o 30. E 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0. Pronto, eu já achei que ele vai utilizar 0,6 litros. Não tem 0,6 aqui, professora. Tudo bem, mas na letra B, ele fala que é entre 0,5 e 0,7 do litro d'água. 0,6 está entre 5 e 7, certo? Então, imagine que você tem uma reta numérica aqui, tá? E você está vendo em decimais, como se fosse 10 partes aqui iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui é 0 e aqui é 1 litro, tá? Então, você tem 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 e por aí vai, tá? Então, estamos entre 5 e 7. Só estamos usando as casinhas dos decimais, não estamos usando nenhuma outra casa decimal, né? Centésimo, nem milésimo, e por aí vai. Então, o 5, o 0,5 e o 0,7, né? Temos o 0,6, que é o que a gente precisa para essa receita. Tudo bem? Tá? Bem tranquilo, uma aula mais rápida, né? Bem mais fácil que a primeira aula. A primeira aula tomou bastante tempo, mas foram todos os exercícios resolvidos. E essa conclui, então, a aula do segundo ano do ensino médio, caderninho do Aprender Sempre, tá? De 2020, espero que tenha ajudado aí você na realização dos exercícios e até o próximo vídeo.